Seja bem-vindo à nossa última aula do nível 1. Nessa aula nós vamos criar um robô com tudo que nós aprendemos até o momento. Ele vai ser um robô simples, mas vai nos permitir passar ou relembrar vários comandos que nós já aprendemos. Comandos como do Excel, comandos web e também como interagir com o e-mail. Então, resumidamente, o objetivo dessa aula vai ser incorporar todos os elementos, todos os conhecimentos que adquirimos nesse curso em um só robô para ver como tudo começa e como cada um dos comandos faz sentido. Então, o que nós vamos ver primeiro? A primeira coisa é que nós vamos interagir com o formulário, que é este formulário web aqui. Ele é feito e desenvolvido pela Rocketbot. Então nele nós vamos precisar inserir informações. Veja que aqui nós temos campos que nós precisamos preencher. Mas de onde nós vamos tirar os dados para preencher esses campos? Basicamente, de um arquivo Excel. Desse Excel que nós temos aqui. Vejam que esse Excel tem informações com colunas, por exemplo, coluna de nome, de e-mail, de telefone, mensagem e um status de envio que nós vamos ver depois para que serve. Então nós vamos extrair a informação daqui para depois levá-la para esse formulário e depois clicar no botão enviar. Então, para começar, primeiro vamos criar o robô, que neste caso vai se chamar Meu Primeiro Robô. Lembre-se que aqui nós não podemos ter espaços nem caracteres especiais. Nós vamos colocar como descrição robô que tem como finalidade aplicar todos os conhecimentos vistos em aula. Muito bom, então já vamos salvar e vamos começar com a construção do robô. Bem, lembre-se que quando devemos iniciar um robô ou devemos iniciar um processo, precisamos entender e saber do que se trata esse processo. Devemos saber se ele é automatizável e se está padronizado. Por que precisamos ver esses dois conceitos? Porque é importante entender qual é o ponto de início e onde eu quero chegar. Porque obviamente, nós não podemos iniciar um processo se não sabemos com que dados vamos iniciar, quais são os inputs e quais devem ser os outputs ou as saídas. Então, como mencionamos, o input vai ser justamente o Excel, onde vamos extrair as informações dali, e o output vai ser o formulário, onde teremos que completar esse formulário com as informações que estão dentro do Excel. Então, o que vamos fazer primeiro vai ser abrir o formulário. Então, vamos em Open Browser. Nesse caso, vamos colocar Chrome. E aqui vamos colocar a URL do formulário e vamos dar a aceitar. Então, a gente comprova que isso funciona corretamente. Então, vemos que abre o Google e abre o formulário. Perfeito. Agora, lembre-se que nós devemos automatizar até as variáveis ou os inputs, as variáveis que possamos automatizar. Ou seja, se eu tenho um dado que posso utilizar várias vezes, ou que é mais fácil trabalhar com variáveis para não estar copiando e colando o tempo todo, o que eu preciso fazer para utilizar essa informação é basicamente guardar essa informação no que são as variáveis. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, eu posso substituir isso pela variável URL. Eu não a tenho, mas vamos criá-la. Então aqui vejam, eu venho aqui, copio ou colo e coloco URL. E o dado da URL, nesse caso, é a URL do formulário. E aqui em categoria, vocês viram que eu coloquei web, nada mais para que esteja categorizada e entendamos bem do que se trata cada dado.
Lembrem-se que cada vez que nós iniciamos ou abrimos uma aplicação, no nosso caso é o Chrome, é importante validar a ação com a espera por objeto. Isso é de caráter fundamental, faz parte das boas práticas da construção de um robô. Então, para fazermos isso, vamos até a página web, clique com direito, inspecionar. Nos 3 pontinhos, vamos colocar essa barra aqui para baixo para que a nossa visualização seja mais cômoda. Vamos clicar no botão de seleção para buscar um elemento e vamos buscar esse elemento que está aqui, porque é esse o elemento que eu quero indicar para o robô que busque e caso o encontre, quer dizer que abriu corretamente a página web. Como nós aprendemos na aula de comandos web, as diferenças entre XPath e ID, nesse caso aqui nós vamos utilizar o ID porque é um ID fixo. Então vamos colocá-lo aqui no nosso comando, indicar que é um ID, dizer que ele deve ser visível em uma espera de mais ou menos 10 segundos. Esse resultado nós vamos guardar na variável res. Eu não a tenho criada, vamos criá-la. E se eu executo, vamos perceber que a variável res já vai nos devolver um true. Portanto, fez a busca do elemento e o encontrou perfeitamente. Agora o que devemos fazer é aplicar justamente os conhecimentos que tivemos na aula anterior sobre robôs filhos. Lembrando que o objetivo do robô filho é delegar tarefas a outros robôs para que o robô principal não esteja cheio de tarefas, não esteja cheio de ações. Dessa forma, nós simplificamos a construção do robô e ao mesmo tempo ramificamos as ações dentro do mesmo. E se eu, por exemplo, eu sei que aqui há um erro na parte de Excel ou de web, ou que está em um robô filho, eu vou diretamente a esse robô filho, eu busco ele, e aí ao invés de buscar entre todo o robô pai, eu vou utilizar somente um robô filho, que é para delegar a tarefa que nós vamos chamar de validar a ação. Portanto, lembre-se que a gente já tem a variável atribuída com o resultado e agora devemos validar. Como nós fazemos isso? Nós temos 2 maneiras. Colocamos o if aqui com a condição e demais questões, ou este if eu trago para dentro de um robô filho, que é o que eu vou fazer. E aí eu faço a validação inversa. Então eu coloco nesse robô o nome valida meu primeiro robô, já crio o robô filho, e o que eu vou fazer é praticamente colocar o if aqui dentro e colocar a validação inversa. Então, não se esqueça que eu estou mapeando que dê falso. Por quê? Porque se der falso, eu venho aqui e esse robô que se encarrega, no caso de encontrar que a resposta foi falso, ele vai fechar o navegador e vai encerrar tudo. Porque se é falso, lembre-se que se a resposta é falsa, quer dizer que a web não abriu corretamente, então já todo o processo não me serve mais. Portanto, com a validação inversa, o que eu estou fazendo é indicando que se for false, entra dentro do que é if. Se não for false, ou seja, se é true, execute o que está no else, que eu posso deixar vazio, e segue com a execução do robô com a continuação do mesmo. Qual vai ser essa continuação? Vai ser justamente, ele vai prosseguir o robô executando corretamente. Então aqui o que eu digo é, eu abro o navegador, valido a resposta, vou para o robô filho, avalio a resposta. Nesse caso, se é true, segue, não acontece nada, ou seja, segue com a execução. E se é falso, esse robô para tudo e termina com a execução do robô. Explicamos isso na aula passada, mas podemos relembrar. Eu estou utilizando uma variável chamada res, que eu tenho criada aqui. Mas por que eu tenho ela criada aqui? Porque basicamente é onde eu estou trabalhando com ela, onde eu estou indicando que ela receba um valor. Agora, se eu venho aqui no robô filho
e a crio também, o que vai acontecer é que o robô filho vai tomar essa variável que não tem nenhum tipo de ação, que não está desempenhando nenhum papel, e vai ficar com essa ação em vez de compartilhá-la com o robô pai. Então, para isso, vejam que eu chamei a variável has, por isso que eu não a crio no robô filho. Portanto, o que o robô vai fazer é buscar a variável aqui. Como não vai encontrar, ele vai se dirigir ao pai, vai buscá-la aqui, vai encontrá-la e vai obter o valor que tem para essa variável, que nesse caso pode ser true ou pode ser false. Isso é importante porque acontece que às vezes nós pensamos que devemos criar a variável aqui mesmo, no robô filho, achando que nós já estamos utilizando ela no robô pai. Então, o que acontece é que essa variável, nesse caso has, ao não ter contato, não ter nenhum tipo de ação, vai ficar sempre vazia. Por isso é que nós devemos sempre defini-la no robô pai. Bom, então vamos aqui. Se abriu corretamente o navegador, eu vou ter que seguir com a execução do robô no processo, que nesse caso vai ser abrir o Excel. Então, eu venho aqui, abro o Excel e o que eu vou fazer vai ser o mesmo que nós fizemos anteriormente. Eu vou abrir aqui nas propriedades e vou copiar a rota ou path, que nesse caso é o webinar. Eu copio a rota ou eu posso defini-la aqui dentro do botão que nós temos dentro do próprio comando, no search. Então eu venho aqui e utilizo esse dado. Lembre-se que eu posso criar uma variável para esse dado, para que eu não tenha que todo o tempo ficar inserindo esse path ou esse caminho. Eu crio também uma categoria para ela, para que fique organizada. Então aqui o que eu tenho que fazer basicamente é chamar o path e nada mais. Aqui eu atribuo o resultado da variável, que quer dizer que eu tenho que voltar e validar. Vamos testar para ver se está funcionando corretamente. Vejam, executo e abro o Excel corretamente. Então o que eu devo fazer? Eu devo validar essa ação. Como essa ação vai me devolver um true ou um false também, o que eu devo fazer é praticamente enviar aqui também para o nosso robô filho. Vejam que já o tema da configuração da validação é muito simples e muito rápido. Como eu incorporei uma nova aplicação, ou seja, abri o navegador no início, aqui eu tenho que fechá-lo em caso de que ele não abra corretamente. E agora, como abrir o Excel, caso ele não abra corretamente, o que eu preciso fazer? Fechar o Excel. Então vamos salvar, perfeito, já temos metade do nosso robô criado. Perfeito. Uma vez que eu validei a ação, ou seja, validei que abriu corretamente, eu tenho que começar a interagir com o Excel para ver o quanto eu tenho de informação. Também copiar essa informação, lê-la e classificá-la. Então, como que eu faço isso? Primeiro que a gente vai realizar é uma contagem de linhas. E aqui vamos colocar linhas. Então eu vou abrir novamente, agora sim, executo linhas e vejam, há 4 linhas aqui na variável linhas. Perfeito. Vejam que também eu posso fazer um drag and drop aqui, arrastar e soltar com as variáveis, assim você consegue observar como vai ficando totalmente organizadas as informações das variáveis também. Sendo assim, uma vez que eu tenho linhas, o que devo fazer é ler a informação que está dentro desse Excel. Então eu vou para o comando read cell e o que eu quero é obter dessa célula a esta célula. Então eu coloco da A2 a D4. Da A2 até a D4. Isso aqui eu vou guardar na variável dados que eu preciso criar.
Então o que acontece aqui? Eu coloquei da A2 a D4, só que isso não está correto, porque se esse Excel receber futuramente mais informação, vamos dar um exemplo, se tivermos informações até a linha 10, sempre vai ler da A2 a D4. Por quê? Porque eu coloquei de maneira fixa. Eu tenho que colocar um intervalo dinâmico. Como que eu faço isso? Basicamente, eu tenho que indicar que leia da A2 a D linhas. Porque o que me interessa é que ele capture ou copie todos os dados. Então, com isso, vejam que esse pequeno detalhe vai tornar a minha leitura de dados dinâmica. Então, se eu executo aqui em dados, eu tenho o seguinte: eu tenho justamente uma lista de listas. A lista em si e a lista pai, por assim dizer, tem sublistas onde cada sublista é uma fila do Excel ou uma linha do Excel. Vejam, a primeira linha está aqui, a segunda linha está aqui e a terceira linha também está aqui. Agora o que eu preciso fazer é basicamente percorrer cada linha, ou seja, da lista de listas, percorrer cada lista para eu obter a informação. Isso eu faço com o quê? Eu faço com o for. Lembre-se que a gente viu o for lá na aula correspondente e ele nos permite iterar. Agora que eu trouxe o comando for por aqui, o que eu vou fazer é iterar a variável dados. O que nós temos ali em dados? Dados nós temos uma lista de lista, quer dizer que em cada execução o for vai trabalhar a primeira execução com essa linha, a segunda execução vai trabalhar com essa outra linha ou lista e a terceira execução com essa última aqui. Agora eu vou criar uma variável chamada valor. Por quê? Porque eu quero que cada vez que o for passar na minha lista, guarde o dado em valor. Vamos ver como que isso acontece. Aqui nós temos o elemento de iterar, que se chama dados, e a variável nós vamos guardar em valor. Vejam que se eu for em desktop, eu busco um alerta e coloco aqui nesse alerta a variável valor. Vejam o que acontece quando eu executo o laço for. Lembre-se que o for ele vai percorrer o primeiro elemento, depois o segundo e depois o terceiro. Veja, eu coloquei que itere dados, mas que guarde em valor. E ele está me mostrando um alerta com a variável valor. Veja que esse é o primeiro elemento da linha. Eu vou aceitar. O robô vai continuar com a execução do for. E na segunda execução mostra a segunda linha. Na terceira execução mostra a terceira linha. Então isso quer dizer que está funcionando corretamente. Agora eu vou apagar esse alerta, porque ele não me serve. E lembrem-se que os alertas só servem para o momento que nós estamos desenvolvendo um robô, não dentro de um robô produtivo. Não se esqueça que os alertas, eles pausam o robô e mostram uma mensagem até que alguém manualmente clique em aceitar. Caso contrário, o robô não continua com a execução. Para exemplificar, se eu tenho um robô produtivo que executa num domingo às 3 da manhã ou às 5 da manhã e ele tem alertas, eu vou ter que estar atrás do computador esperando que mostre o alerta para eu clicar em aceitar. Quer dizer, eu humano preciso clicar em aceitar para que o robô continue, ou seja, continue sua execução completa, porque caso eu não faça isso, ele fica pausado. Então, entendam a importância de não utilizar os alertas em robôs produtivos, ou seja, fazer isso é um erro conceitual. Por isso, tenham cuidado. Sim, ele é perfeito, é útil na hora de, por exemplo, como nós fizemos agora, mostrar uma mensagem, visualizar os dados que estamos trabalhando, validar ações. Por isso, nós falamos que só utilizamos os alertas em ambiente de desenvolvimento. Bom, uma vez que fizemos isso, veja que valor tem esses dados aqui. Tem o nome, o dado do e-mail, do telefone e da mensagem. Tudo o que eu preciso para completar esse meu formulário: nome, e-mail, telefone e mensagem. Agora eu tenho que classificar essa informação em cada variável, ou seja, guardar o primeiro dado na variável nome, o segundo dado na variável e-mail e assim sucessivamente com os dados que faltam.
Então, eu já posso aqui criar a variável nome. Eu vou guardar na categoria Excel. Também vou criar a variável e-mail. A variável telefone. E a variável mensagem. São todos os dados que eu vou precisar depois para enviar ao formulário. Bom, agora lembre-se que para setar a variável, eu devo fazer o seguinte: eu coloco o valor, que é o dado de onde eu vou tirar a informação, a posição 0 nesse caso, e ela vai retornar para mim o nome. Então, ao executar, já vemos que nome já nos traz o primeiro dado, que está na primeira posição, que é a posição 0. Agora, eu posso seguir fazendo o mesmo com o segundo dado, com o terceiro dado, mas o que acontece se a minha variável valor tivesse 106 elementos? Eu teria que fazer 106 inicializações de variáveis? Bom, a resposta é não. Eu vou utilizar de uma forma mais eficiente. Então, eu venho aqui, vamos ao módulo que se chama System Advanced, eu coloco Set Multiple Variables. E o que eu vou fazer é chamar valor e dizer, dessa variável eu preciso completar o seguinte. Agora, perceba, isso é importante. Como que eu completo as variáveis? É seguindo a ordem como está na variável valor. Nessa ordem aqui. Então, eu escrevo primeiro o nome, depois eu escrevo o e-mail, depois o telefone e depois a mensagem. Então, eu respeito essa ordem. Nome, vírgula, e-mail, vírgula, telefone, vírgula, mensagem. E lembre-se que eu tenho que utilizar aqui as mesmas variáveis, ou seja, os mesmos nomes das variáveis. Então, vejam, eu vou limpar esse dado que está aqui. Aqui nós não temos nada. E ao executar esse comando, o que vou ter? Eu vou ter o nome, o dado que eu quero, o e-mail, o dado que eu quero, o mesmo com o telefone e o mesmo com a mensagem. Então, veja que rápido nós fizemos e não tivemos que ficar setando 4, 5 vezes com setvar, mas sim com um comando já podemos realizar da maneira correta. Bom, agora vemos a informação. Nós temos o nome, está correto, temos o e-mail que está correto e temos o telefone que não está correto. Por quê? Se você percebeu, nós temos isso aqui, um decimal. E até onde eu sei, os telefones são números inteiros e não decimais. Então, o que devemos fazer? Basicamente, nós vamos fazer agora um setvar simples. Onde nós indicamos a variável telefone e nós vamos indicar que ela é um inteiro. Então, como que eu coloco isso em Python? Eu começo com int, abro parênteses e dentro dos parênteses eu chamo a variável. Então eu estou dizendo, trate a variável telefone como um inteiro. E esse resultado eu vou guardar em telefone novamente. Então se eu executo, vejam, o telefone já desapareceu e o ponto 0 ou decimal também eu já posso trabalhar tranquilo porque já tenho todos os dados e todos estão na sua correspondente estrutura. Também há outra maneira de fazer isso com o replace. Por exemplo, eu vou trazer aqui telefone. Aqui eu chamo a variável como string, certo? Aspas duplas, variável, aspas duplas, ponto replace. E aqui o replace, a estrutura do replace é a seguinte, aspas simples, o que eu quero substituir, quer dizer o ponto 0, fecho aspas simples, vírgula, pelo que eu quero substituir, aspas simples, abro aspas simples e fecho aspas simples porque não quero substituir por nada. Então, essa é outra maneira de fazer isso. Vejam que há várias maneiras de fazer. Não quer dizer que se for feito de uma forma vai dar errado e de outra forma vai dar certo. Ambas chegam ao mesmo objetivo e está correto. Bem, já temos toda a informação totalmente estruturada, classificada e manipulada. Agora o que devemos fazer é enviar essa informação para onde? Para o formulário.
Então, como nós fazemos isso? Nós vamos aqui, vamos ao formulário, vamos selecionar esse elemento e pelo ID vamos a Send Keys Web. Aqui nós vamos indicar onde ou que tipo de elemento é o que eu quero enviar. Nesse caso, vamos ao input nome, eu vou indicar justamente a variável nome. Vejam que vamos ao formulário. O formulário aqui não tem nenhum tipo de informação aqui. E quando eu executo isso, já completa com o nome, que é o que eu quero completar. Bem, então vamos fazer o mesmo com os demais elementos. Vamos fazer um pouco mais rápido isso aqui. O mesmo com o telefone. Vejam que eu estou extraindo o ID porque o ID é fixo. Então não se esqueça dessa informação. Quando o ID é fixo, nós podemos trabalhar com o ID. Nós vimos com as classes, mas as classes ela é um pouco mais sensível à informação, dado que a mesma classe pode se repetir para muitos elementos e aí já não cumpriria o nosso objetivo. Por exemplo, pode ser que vários elementos tenham a mesma classe. Então, pode ser que eu não atinja o elemento que eu quero ir. Como o ID é único para cada elemento, ele é fixo, então já nos convém, nós podemos utilizar e utilizar de uma forma um pouco mais segura. Agora vamos executar. Então, vejam, o telefone não tem dado, o executamos, criamos o telefone, o mesmo com mensagem, pronto, já tem o formulário completo. Agora o que eu preciso fazer é clicar aqui no botão enviar. Então eu venho, me posiciono aqui em cima dele, vemos o ID é fixo? Sim, ou supomos que sim. Obviamente isso é com tentativa e erro, pode acontecer de a gente pensar que é fixo e não é, ou pensarmos que é variável e ele seja fixo. Assim, isso é tentativa e erro. Bom, ao dar o clique aqui, vejam um clique em um objeto, executo e já completa o formulário. Vejam que ao completar o formulário, o que acontece é que o mesmo formulário ele é limpo. Esse já é um comportamento padrão do formulário, para que a gente possa completar com o próximo elemento. Quer dizer, se há mais linhas, o robô precisa continuar inserindo os dados das próximas linhas. Mas aqui há um ponto importante que eu não posso deixar passar. Vejam, uma vez que completou o formulário e recarregou a página, mostra uma mensagem. Então, como recarrega a página, o primeiro passo que eu devo fazer é validar que a página ela tenha carregado corretamente, pois pode ser que reinicie, que recarregue ou não tenha carregado corretamente. Então eu faço o mesmo que nós fizemos lá no início e eu chamo novamente o robô de validação e eu vou levar aqui esse robô para depois da espera por objeto. Perfeito. Depois da espera por objeto. Então, após isso, o que eu devo fazer é focar aqui nesse ponto. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma mensagem que, se vocês observarem, cada vez que eu envio o formulário, o que acontece é o seguinte, esse número aumenta, mas todo o resto segue igual. Então, o que eu vou fazer é capturar esse texto, pois vejam que ele pode me servir. Agora eu capturo esse texto, copy XPath, eu vou copiar o XPath aqui, vou extrair o texto. Agora nós vamos ver para que vai me servir esse texto. Nós vamos colocar aqui info. Eu vou extrair e vejam que ele vai me trazer toda a mensagem. Então eu posso guardar isso em web. Agora, essa mensagem está indicando para mim que o formulário foi enviado corretamente. Quer dizer que completei o formulário com sucesso e que posso continuar com o seguinte elemento. Então, o que eu vou fazer é realizar uma validação. Aqui nós vamos fazer uma pequena validação. Então, eu vou utilizar um if e vamos dizer se data sent in
abro aspas duplas, info, em formato variável. Então vamos tomar uma ação. Lembre-se que aqui temos 5 colunas, então nós estamos utilizando essas para completar o formulário e tem mais uma coluna. O que essa última coluna vai fazer é basicamente atribuir um valor, caso tenha completado corretamente o formulário ou caso tenha dado erro. Aqui eu preciso atribuir uma informação. Por quê? Porque este é o status que o robô vai colocar em cada execução. Então vamos aqui. E se data sent se encontra dentro da variável info, nós vemos aqui data sent na variável info, o que eu devo fazer basicamente é vir aqui e escrever na célula E2. Eu vou escrever OK. E se não, no nosso else, eu vou escrever no OK. Quer dizer, se data sent está na variável info, quer dizer que o formulário foi enviado corretamente. Então eu coloco OK. Se data sent não está dentro da variável info, quer dizer que isso não foi enviado corretamente. Então eu coloco aqui não OK. Então vejam que aqui eu coloquei E2, quer dizer uma variável fixa. Quando eu tenho que ir percorrendo em cada execução, eu tenho que primeiro ir a E2, depois quando executa essa linha, ir a E3, quando executa essa linha, ir a E4 e assim sucessivamente. Então, o que vamos fazer basicamente é iniciar um contador que vamos iniciar ele antes de nós ingressarmos no nosso for. Então, vamos iniciar count como contador, eu não tenho essa variável, eu vou criá-la. E eu vou iniciá-la em 2. E quando terminar de executar esse if, o que eu vou fazer basicamente é nesse contador somar mais 1. Por quê? Porque eu estou realizando justamente a soma consequente em cada execução do for para que vá aumentando o seu valor. Quer dizer, primeiro vai iniciar em 2, vai vir a E2, logo o contador soma 1, então vai estar em 3. Então, depois de ler o dado da linha 3, vai escrever na célula E3 e assim sucessivamente. Então aqui em E2 eu coloco count de contador e aí eu já estou me assegurando que ele vai escrever corretamente em cada execução. Então vamos guardar isso aqui. E o que devemos fazer agora que já terminamos com o ciclo de execução é basicamente vir aqui e guardar. Ou salvar. Então eu vou salvar fora do for. Eu salvo aqui em webinar has. E o mesmo eu coloco o resultado para validar essa ação e chamo novamente o robô de validação. Agora o que eu preciso fazer é iniciar a sessão no Google para poder enviar esse e-mail via e-mail eletrônico. Então eu venho aqui em Server Configuration. Aqui eu vou colocar as variáveis que eu tenho para ingressar. Então, user, pass, e atribuímos o resultado à variável has. Então, como atribuímos um resultado a uma variável, eu chamo de novo o robô de validação. E como abrir outra aplicação aqui, eu venho ao robô de validação e coloco do módulo Gmail o fechar o servidor, porque senão ele vai ficar executando em segundo plano e nós não queremos isso. Então, automaticamente eu também já coloco o send email. E aqui eu coloco envio de informação. Boa tarde,
ou boa noite, estou enviando o Excel com os dados. Saudações. Então aqui o que eu faço é enviar justamente o webinar res. Seria uma boa prática guardar esse caminho numa variável, lembre-se sempre, path save. Então eu vou criar essa variável aqui, path save. Então eu vou usá-la aqui como uma categoria de Excel. Vou mandar aqui para o Excel. Então eu automaticamente coloco aqui path save, muito mais fácil. O mesmo aqui também eu coloco path save. Uma vez que eu fiz isso, agora eu estou enviando um e-mail. Eu preciso fechar o navegador, fecho o serviço de e-mail também. Preciso fechar também o Excel. E fechar o navegador aqui. O que eu estou fazendo agora é fechar todas as aplicações que ficaram abertas, que eu fui utilizando durante a execução do robô. E aqui eu já salvo. Então, esse foi o nosso primeiro robô, aplicando todos os conhecimentos vistos neste curso. Eu espero que esse conhecimento seja útil para suas automações. Você mesmo pode construir, testar e começar a brincar com a ferramenta. Isso pode te motivar a tirar sua certificação da Rocketbot em nossa página do Academy, porque é totalmente gratuito e está ao alcance de todos. Desde já, muito obrigado e nos vemos no próximo curso.